O sacrifício que nos trouxe a vitória. Já se passaram mais de 2000 anos, que aconteceu o maior sacrifício de todos os tempos. Nunca houve, um ato de amor tão grande como esse, como aquele que Jesus fez, aquele que ele demonstrou na cruz. E que você ficasse comigo mais alguns instantes e nós vamos falar sobre esse assunto. O Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 15, ou a partir do 15, ele diz: eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Então Pilatos o entregou para ser crucificado e ele ofereceu-se em nosso lugar através do sacrifício de Jesus. Hoje nós temos paz com Deus, hoje nós somos livres para adorar ao Senhor, hoje você e eu, nós podemos dizer, somos livres. O que foi que aconteceu na cruz? Eu quero te perguntar, o que foi que aconteceu na cruz? Quais os benefícios que isso nos trouxe? Nós vamos ver algumas verdades, alguns benefícios que Jesus na cruz do Calvário ofereceu para toda a humanidade. A primeira coisa que nós vemos é que na cruz os nossos pecados, eles foram todos perdoados. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 24, diz: encarregando ele mesmo em seu corpo, ou carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Então, Pedro declara nessa passagem bíblica que Jesus carregou em seu corpo os nossos pecados, ou o pecado de todos os pecadores. Aquela cruz, ela era minha, ela era a sua cruz, a cruz de toda a humanidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele naquela cruz. Na cruz, Jesus, ele fez uma troca quando transferimos todos os nossos pecados, as nossas iniquidades para ele, e foi isso que o condenou à morte. Então ele provou que nos ama, ele entregou-se por nós, ele simplesmente trocou de lugar, ele nos tirou daquela cruz, porque a cruz seria o nosso destino. É como se Jesus dissesse: olha, vocês não precisam ter medo, vocês não precisam se preocupar, pois foi para isso que eu vim ao mundo. Deixa que eu subirei naquela cruz ou na cruz no lugar de vocês. Então, nessa hora, Jesus ele tomou os nossos pecados, nessa hora houve uma troca. E que troca foi essa? Nós passamos a morte para Jesus e ele passou a sua vida para nós. Ele nos deu a vida. E essa vida e em abundância. Então, na cruz, os nossos pecados foram perdoados. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na cruz, o preço do nosso pecado, aliás, o preço do nosso resgate, ele foi pago e a dívida contra nós foi totalmente cancelada. Primeira carta de Pedro 1, 18, 19 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosseis resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Pedro fala que na cruz o nosso resgate foi pago. Mas o que é um resgate? É o preço que se paga para obter uma coisa, um objeto, uma propriedade ou uma pessoa. Algumas espécies de sacrifícios, eles podiam ser considerados como resgate. E dessa maneira, Jesus Cristo, ele deu a sua vida para nos resgatar. Primeira carta de Timóteo 2,6 diz: o qual a si mesmo se deu em nosso resgate, ou em resgate por muitos. Agora, Pedro ele estava dizendo que o ouro, que é o bem assim, mais precioso dessa terra, juntamente com a prata, nada disso tinha valor para nos resgatar. E a nossa vida, ela era assim, alta, muito alto o preço, que nem mesmo o ouro ele poderia comprar. Porém, foi aí, através do sangue precioso do Senhor Jesus, que nós fomos resgatados. Em Colossenses 2,14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança,
o qual nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então, queridos, esse escrito de dívida, que era um certificado, né, escrito com a letra de um devedor, né, ou a letra do seu devedor. Dessa forma, nós éramos considerados, sim, culpados devido aos nossos pecados. Nossos pecados foram as nossas escritas que nos condenou. Então, Jesus pagou a nossa dívida. Não existe nenhuma condenação para aqueles que creram e receberam o Senhor Jesus. Então, na cruz, essa porta, né, de salvação, ela foi aberta. Atos 4:2 diz: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então, a humanidade, ela estava completamente condenada, ela estava destinada a perecer, mas Jesus, ele nos tirou das trevas ou das garras do pecado e ele nos deu a liberdade, ele nos libertou e verdadeiramente, se ele nos libertou, nós somos livres. Mas para, né, você alcançar este benefício, é necessário você entregar sua vida a Jesus e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Nenhum outro nome ele pode salvar. Jesus, ele é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ele é a porta que leva ao céu. Deus te abençoe, fique com essas palavras, medite sobre ela e fiquem na paz.